Vai dar interferência aqui. Já está ao vivo. Tá com um delayzinho. Olá, pessoal, boa noite, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à primeira live aqui do nosso canal. A gente está organizando aqui uns detalhes, tá dando um delay aqui, só um minutinho. Tá com delay. Tenham paciência, tá bom? A primeira live. Gente, vocês estão me ouvindo? Está com eco? Vocês estão... A imagem está ok? Pessoal, só um minutinho, eu vou colocar os comentários públicos. Agora uma pousadinha. Outros gostam mesmo de rir. Bem, pessoal, voltei. Estou tentando liberar os comentários para vocês me falarem sobre o áudio, tá? Deixa eu ver aqui. Estamos ouvindo bem, a Simone Tula, obrigada, Tula. Maria Fifi, oficial, boa noite. O Douglas André, ele está divulgando nos grupos, obrigada, pessoal, é a primeira vez aqui ao vivo, gera todo aquele frio na barriga, aquele estresse, mas ok. Então, tá, como eu falei para vocês, é a primeira live do canal, o canal tem 3 anos e meio, e eu sempre quis fazer uma live. Só que, assim, essa perfeccionismo, mania de perfeição, ficava cismada. E esse ano eu falei, não, vou fazer essa live, né? Seja o que for, vamos ver o que dá. Então, sejam bem-vindos para quem está assistindo agora ao vivo, para quem vai assistir depois no gravado, tá bom? Antes de eu apresentar aqui o convidado, eu quero desejar um feliz dia da mulher, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, para todas as mulheres, tá bom? Para as mulheres da minha família, para as mulheres inscritas aqui no canal, para as mulheres que irão se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu preciso, antes de mais nada, agradecer a Deus por essa oportunidade. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui falando com vocês de forma pública, ao vivo. Estou muito feliz, tenho que agradecer a Deus e tenho que agradecer ao meu esposo Gessé, que ele sofre, viu? Eu preocupada, desesperada, ele sofre,
né, para deixar as coisas organizadas. Então, obrigada, amor, muito obrigada. E eu tenho que agradecer também ao nosso convidado, Mário Sérgio, né, por ter aceito o convite. Eu quero desejar também um feliz Dia da Mulher para a esposa dele, a cantora Cristiane Santa Fé. Ela vai aparecer aí daqui a pouquinho, tá bom? E já sem mais delongas, eu quero deixar para a meditação de vocês um versículo que se encontra, 4 versículos, melhor, em Lucas 1, os versículos do 1 ao 4. Muito já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Essas são palavras do apóstolo de Lucas, né? Ele escreveu Lucas e Atos e ele teve um papel de um historiador. Eu admiro muito, né? E hoje nós estamos aqui, eu, a Silvana, para quem não me conhece, administradora aqui do canal, e eu vou entrevistar o nosso convidado Mário Sérgio, que também é historiador, só que ele é escritor também, professor de história e assembleiano. E a frase que eu sempre deixo lá nas vinhetas do meu vídeo, qual que é? Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. É uma frase de Edmund Burke, tá bom? Então, gente, com vocês, o escritor, historiador, administrador do blog e das páginas do Memórias das Assembleias de Deus, nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, Mário Sérgio. Vou abrir aqui para vocês conhecê-lo. Esse senhor. É o Mário Sérgio. Ele é licenciado em História pela Universidade da região de Joinville, Santa Catarina, a Univille. Ele é pós-graduado em História Cultural. Ele é presbítero da Assembleia de Deus lá em Joinville, no sul do nosso país. Ele é professor de escola dominical. Ele é professor de História da Rede de Ensino da Prefeitura Municipal de Joinville, Santa Catarina. É coautor dos livros Entre Príncipes e Princesas, os 75 anos da Assembleia de Deus em Joinville, 2008, e Entre Flores e Espinhos, o Espírito em Movimento da Assembleia de Deus. Ambos foram publicados pela editora Refidim. E agora saiu do forno, né, Mário Sérgio? Pentecostes em Rondônia. 100 anos de história da Assembleia de Deus nas terras de Rondônia. 2022, gente. Ele vai falar sobre cada uma dessas páginas. E ele, ó, como eu falei, administrador das páginas Memórias das Assembleias de Deus. Deixa eu falar só mais uma coisa. Por que eu chamei o Mário Sérgio? Para ser o primeiro a participante aqui convidado da nossa live. Porque quando eu comecei a pesquisar Assembleia de Deus, eu sempre me deparava com os textos dele nos blogs, no blog que ele tem, no site, nas páginas, e ele escreve muito bem, é um historiador muito sensato, muito culto, e com a palavra, Mário Sérgio. Seja bem-vindo, Mário. Obrigada. Bem, novamente, a paz do Senhor, irmã Silvana, a paz do Senhor a todos os que estão acompanhando essa transmissão, essa live. Eu fico muito feliz em ser o primeiro convidado, né, ser a primeira pessoa a estar participando. Eu tenho certeza que muitas outras lives virão com muita qualidade e com muitas informações para os nossos irmãos assembleanos. Sou grato a Deus também, como todo bom assembleano, né, sou grato a Deus por estar aqui com você. E desejo, né, que esta live venha a ser muito produtiva, muito edificante, nos temas que nós vamos abordar. Eu fico muito honrado, viu? Eu também acompanho seu trabalho faz um tempo, seus vídeos, e eu já também pensei em entrar nessa área dos vídeos, né? Mas eu sei que para preparar um vídeo, editar, gravar, dá um trabalho. Então você também está de parabéns. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, estão de parabéns. E antes de começar
meu parabéns ao Dia Internacional das Mulheres, a todas as mulheres. Eu sou casado com a minha esposa, Cristiane Santa Fé, sou pai de 2 filhas, tenho a minha mãe, minha irmã, colegas de trabalho, alunas. Então, até hoje, eu estive lendo um poema para elas, em dedicação ao Dia Internacional das Mulheres. Bem, eu agradeço e fico honrado com esse convite. Legal, gente. Então, vamos começar as perguntas. Gente, eu sou muito curiosa. Tá? Vocês deixam as perguntas de vocês aí no chat. Assim, como historiadora, o Mário vai me entender. Eu quero voltar lá no tempo de Adão e Eva, na vida da pessoa. Mário, me diz uma coisa. Vamos começar do começo. Sim. Como foi sua infância? Você nasceu no sul do país, em Joinville. Você é filho de pais crentes? Você cresceu na igreja? Me fala um pouquinho sobre isso. Oi, tá bom. Abre a tela um pouquinho aí para mim. Opa, obrigado. É o seguinte, eu sou nascido e criado em Joinville. Joinville é uma cidade industrial de muitos migrantes. Então, até quando a gente diz que é nascido e criado em Joinville, as pessoas estranham, porque muitos dos habitantes de Joinville, uma parcela grande, não é de Joinville, é do Paraná, de outras cidades. Mas acontece que meus pais casaram em 1968, meu irmão mais velho, Márcio, nasceu na cidade de Itajaí, meus pais eram ali do litoral, e nos anos 70, Joinville estava assim, né, num boom de crescimento econômico, com grandes empresas como a Tupi, a Tigre, a Consul, né, que hoje é a Whirlpool, e meus pais vieram para Joinville. Eu já sou nascido em Joinville, eu nasci em 1972, vou completar 50 anos de idade agora em junho. E meus pais não eram crentes, eram católicos apostólicos romanos. Acontece que quando meus pais estavam aqui em Joinville, houve um processo de conversão do meu avô, da minha avó e de um casal de tios em Itajaí, no tempo do pastor Arthur Montanha, lá em Itajaí, grande evangelista. E aconteceu que nós íamos sempre visitar os parentes e eu acabava, criança, indo para a igreja com os meus avós, frequentando a escola dominical, nos cultos, e mesmo sem entender, a gente via aquelas manifestações pentecostais, profecias, línguas estranhas, hinos, e com o tempo nasceu o desejo, né, de conhecer a Jesus. Então, com os meus 14 anos de idade, eu aceitei Jesus, foi lá em Itajaí, num culto, domingo à noite, na congregação do Espinheiros, aceitei Jesus, e no outro dia, a gente estava visitando os familiares, nós voltamos para Joinville, e durante um bom tempo eu servia Jesus, com 14 anos, 15, 16, eu servia Jesus sozinho na minha casa, né? Nenhum dos meus familiares, meu pai, minha mãe, nem meus irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, não eram crentes, e eu fiquei ali servindo Jesus sozinho. Só que, graças a Deus, eu fui para uma congregação aqui de Joinville, do bairro Costa e Silva, na época era uma igreja pequenininha, de madeira, e fui muito bem aceito, muito bem recebido pela juventude. Na verdade, não tinha nem departamento de adolescente, né? Eu, com 14 anos, já me integrei com os jovens. E ali fui integrado, me batizei nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, e tinha muita oportunidade para os jovens. Dali eu comecei a cooperar com a juventude, ser terceiro dirigente da mocidade. E a minha história na Assembleia de Deus começou no dia 31 de agosto de 1986. Foi o dia que eu aceitei Jesus. E de lá para cá, eu estou envolvido, né? Eu tanto faço a história, escrevo sobre a história, como vivo a história da Assembleia de Deus, desde aquele período. Muito bem, muito interessante a gente começar por aí, a gente sabendo, né, de onde surgiu esse grande historiador e escritor. Outra pergunta, você é licenciado em História? Sim. Professor de História como eu também sou professora de História na rede municipal aqui de São Paulo, e o Mário é professor de História lá em Joinville. Da onde surgiu esse interesse de fazer História? Porque tem, na licenciatura, são tantas outras ali áreas, disciplinas. Eu, por exemplo, gente, eu quis ir para a História porque por conta da Bíblia, História antiga,
né? Sim. Então eu achava assim, tal, então achei que eu fosse lá e ia me acabar de aprofundar mais. Claro que muita coisa sim, mas foi por isso que eu fui, por conta das histórias antigas da Bíblia. E você, Mário, me fala, como você foi parar na Ai, história? ai. Olha, como você, eu acho que eu também gosto, a gente reflete, né, da onde que veio esse gosto por história, porque de vez em quando a gente é perguntado, né, principalmente os alunos, né, quando a gente está É, naquele dia de aula, brabo, difícil, brabo eu digo assim, difícil de controlar, e aí, professor, por que que você fez história, professor? Aí eu digo o seguinte, primeiro, que desde muito cedo, graças a Deus pela escola e até pelos meus pais, eu sempre tive o hábito de ler, né? Sempre fui incentivado a ler. Minha mãe sempre me contava histórias, meus avós me contavam histórias da Bíblia. Então a gente sabe, né, que a criança que ouve histórias, ela tende a querer conhecer mais histórias. E quando ela é alfabetizada, ela vai ler. E eu lembro que na escola, quando eu ia ler algum livro, eu gostava muito de ler aqueles livros do Orígenes Lessa. Então tinha aqueles livros que esses dias até peguei para ver de novo, Confissões de um Vira-Lata, Memórias de um Cabo de Vassoura. Eu acho que dali vem o meu gosto pela história, porque eu vi assim os personagens fictícios contar um outro lado da história, um outro ponto de vista, né, na ficção. Como é que era a vida de um vira-lata, de um cabo de vassoura, uma coisa assim. Então esse gosto pela leitura eu sempre tive. O que que aconteceu? Quando eu me converti, com 14, 15 anos, eu sempre também fui uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. E fui para a igreja, comecei a ler a Bíblia, e como você, né, e como várias pessoas que nós temos dentro das igrejas, a Bíblia, o estudo da Bíblia tem que ter o suporte da história, né? A gente tem que ter história, não só hermenêutica, exegese, né? E a gente tem que ir lá na história buscar respostas para muitos textos, muitos contextos, no caso. Então, a teologia, ela puxa muito pela história. O que me levou também para a licenciatura? Que quando eu era garoto, eu comecei, aqui em Joinville, em outras partes do Brasil, a garotada, naquela época, uns 30 anos atrás, começava a trabalhar muito cedo. E logo que eu fiquei grandinho, eu fui trabalhar numa empresa. E o que aconteceu? Eu parei de estudar. Então, eu fiquei um tempo para. Hoje não aconteceria mais isso, né? Eu parei de estudar, depois eu tive que recuperar, né? Como se diz, o tempo perdido. E eu voltei a estudar, eu já estava trabalhando em empresa. E pensei, olha, eu era operário, eu trabalhava na Tigre, eu trabalhei 12 anos na Tigre como operário, chão de fábrica lá, nas injetoras e tal. E quando eu voltei a estudar e fiz meu ensino médio e resolvi fazer faculdade, eu pensei, puxa vida, eu tenho que fazer um curso, uma graduação. Mas o que eu vou fazer? Eu me identificava com o português, com a história, aí eu tinha alguns amigos que já eram universitários, disse, olha, vai para a história, você vai gostar, é um curso que exige a leitura, e eu acabei indo para a área da história, não só porque eu gostava da história, mas também porque eu queria mudar de profissão. Eu não queria mais estar no chão de fábrica, eu queria ampliar meus horizontes, eu queria unir o útil ao agradável. E eu consegui, graças a Deus, eu fiz o curso de História, trabalhando na Tigre, acordando às 4 horas da manhã, voltando 1h30 da tarde para casa, e descansava, né? E o curso era noturno, cansativo, mas eu consegui fazer minha graduação. Depois de formado, eu fiquei mais um ano trabalhando na Tigre, até que a Tigre me despediu, eu comecei a trabalhar como professor contratado, e nessa área de professor contratado, eu fiquei um período até que eu fiz o concurso público, e aí me tornei um professor, um servidor público e tal. E, então, eu fui para essa área por causa de unir o útil ao agradável, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, até hoje, né? A gente só prospera na área da história mesmo, a gente só vai à frente se a gente manter sempre essa curiosidade, né? Eu sempre falo para os Sim, com alunos, certeza. se a gente achar que sabe tudo, a gente não sabe nada, né? Então, Exatamente. eu sempre vejo que eu preciso aprender mais. Então, essa é, em resumo, a minha história. Eu consegui, depois de adulto, depois de estar casado, depois de ser pai, pela segunda vez, eu consegui terminar a faculdade, com muita dificuldade, com bolsa de estudo, o meu salário não era muito bom,
Eu lembro que eu fiz muitos serões, muitas horas extras. Só para ter uma ideia, a faculdade eu tinha bolsa, mas chegava no final do ano, início do ano, a gente não ganhava bolsa. Então, janeiro, fevereiro, a gente tem que pagar aquela mensalidade completa. Então, eu lembro que muitas vezes o meu fundo de garantia, não, o meu décimo, minhas férias, né, foram direcionadas para pagar a faculdade. Tudo com muito sacrifício, né? Sacrifício. Aí eu sempre digo, primeira lição que você aprende a fazer uma faculdade, você não pode dar importância para o dinheiro, para aquilo que você está investindo, não gastando, porque se você pensar no que você vai gastar lá, você não faz, né? Você está investindo. E aí consegui terminar a licenciatura e, graças a Deus, cheguei aqui, né? Pela misericórdia de Deus. Basicamente é isso, tá? Legal, muito interessante. Gente, agora a gente vai entrar, né, na pauta específica da questão da história da maior, né, Mário? A maior denominação pentecostal brasileira. No mundo eu não sei. No Brasil eu sei que é. Sim. Porque a história, gente, a história da Assembleia de Deus não é a história da Assembleia. Já começa por aí, né, Mário? Das Assembleias de Deus. É muito ampla, tem várias, desde lá de 1911 até agora no Brasil, novos ministérios. Então, é uma história muito ampla, muito polêmica, né? Engasguei aqui. A pergunta é a seguinte: de onde veio o interesse de pesquisar sobre a Assembleia de Deus? Essa é a minha curiosidade. Mário, me fala, por que você começou a pesquisar e escrever sobre a Assembleia de Deus? Olha, pelo mesmo interesse que eu sempre tive de estudar a Bíblia, né? A história, a gente que estuda a Bíblia, a gente quer ser um pregador, um ensinador da escola dominical, tem que ser o suporte da história. Então, eu ouvia muitos testemunhos de alguns crentes, eles falavam como é que era a igreja no passado, testemunhavam. Eu, quando adolescente, frequentava muitas escolas bíblicas na sede, então eu comecei a ter uma curiosidade pela história da igreja. Só que, quando a gente vai estudando história, e principalmente se torna um acadêmico na área da história, a gente sempre quer saber mais, né? Curiosidade. Então, eu comecei a me interessar mais assim pelas informações de bastidores, pelos contextos de algumas informações, e principalmente o que me motivou a seguir essa linha de estudar a fundo as Assembleias de Deus foi um livro que eu comecei a ler na graduação, que eu peguei por acaso. Não, na verdade foi um amigo meu que me indicou. Um livro chamado Nem Anjos nem Demônio, que é uma coletânea de artigos, e eu li síntese histórica escrita do pentecostalismo brasileiro pelo Paul Freston. Então, ele escreveu de uma maneira e contextualizou tão bem. Aí, o que aconteceu? Eu já tinha lido várias obras das Assembleias de Deus, mas obras caseiras, né, institucionais, como a gente diz, oficiais. Aí eu li o que o Freston escreveu. Para mim, foi assim, um rompimento, né? Foi assim, um tchum. Abriu, né? O Einstein fala, né? Uma frase que se atribui a ele: a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original. Eu disse, não, eu tenho que fazer um trabalho assim também, eu tenho que começar a escrever. Aquilo me impulsionou, me inspirou. Não, eu tenho que... E aí estava naquela época dos blogs, né? Dos blogs, era o tempo do Orkut, tempo antes do Facebook ficar assim, bem popularizado. 2009, né, que você começou? Comecei em 2009. Então, eu via muitas pessoas, blog. Ai, não, eu vou fazer um blog e eu vou começar a ter essa linha. Aí eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar até uma plataforma, né, qual seria. Quase desisti. Aí foi, não, mas eu tenho que fazer algo assim, tenho que divulgar o trabalho. Eu comecei a ficar muito interessado em fazer esse tipo de história, né? Pegar a história oficial, porém contextualizá-la e até, de repente, revê-la novamente, né? Revisitá-la com outro olhar. E aí eu comecei. Aí o blog. Depois
quando o Facebook começou a ficar popularizado, eu tenho um amigo meu, né, o Eric Duarte, ele dizia o seguinte: cria lá uma página no Face. Só que daí eu pensei comigo, puxa vida, mas textos longos no Face não dá, né? A gente sabe que o público do blog é um, do Face é outro. Tinha um jornal aqui em Joinville, na verdade tem um jornal, só que hoje ele é semanal, né? A Notícia, que pertence ao grupo NSC atualmente, tinha no jornal, quando ele era diário, uma seção que era do repórter jornalista Aldo Brasil. E o Aldo Brasil publicava fotos e ele sempre colocava lá um pequeno texto contextualizando aquelas fotos. Aí eu pensei, eu vou fazer assim também, só que com a Assembleia de Deus. Eu vou colocar uma foto antiga e vou colocar as informações necessárias, de repente uma curiosidade, algo pitoresco. Aí eu comecei com a fanpage, né? A fanpage, a página. Depois passei para o grupo. Então o grupo hoje está com 269 mil membros. Eu não sei se esses números, né? Se todo mundo, né? Às vezes eu até falo para minha esposa, amor, será que todo esse pessoal consegue ver, participa, né? Até teve um amigo que falou assim para mim, brincando, oxe, por que não pede R$1 de cada um aí para financiar teu trabalho? Aí até dava uma grana boa, né? Mas aí eu comecei o grupo e depois eu criei a página no Instagram e agora estou no Twitter, né? O Twitter tem um pouquinho gente, o Instagram já está com 10.400 pessoas. Então eu comecei aí. Por quê? No blog eu sempre trato assuntos mais densos, mais polêmicos, entendeu? E nas páginas, nas redes sociais, já coloco uma coisa assim mais leve, mais tranquila, com informações mais pitorescas, mais edificantes, e assim eu vou conduzindo o meu trabalho. Então, aí é que surgiu, eu quis fazer como o Fresson fazia. Depois eu conheci, claro, a obra do Gideão de Alencar, da Marina Correia, do Marcel Fajardo, do Moab César Carvalho. Eu fui conhecendo todas as obras, claro, isso aí foi me ajudando, essas obras acadêmicas. Mas o que eu procurei fazer é uma ponte, né, entre a história oficial e o acadêmico, né? Então eu tentei fazer um meio de campo, assim, um trabalho mais, quem sabe, jornalístico, mais informal, porque eu também quis fazer jornalismo, né? Mas daí era o meu sonho fazer jornalismo, eu achava assim glamourosa a profissão, então eu acho que foi meio por aí, tá? É aí que eu comecei. Beleza. Qual foi o primeiro texto que você postou no seu blog? Que assunto? Você lembra mais ou menos do que foi? Eu lembro. Eu botei 3 textos, porque ia ficar muito grande, sobre Paulo Lima Macalão. Foi do Macalão! Eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre Paulo Macalão, então eu fiz um apanhado, né, do que já tinha escrito, né, que há bastante coisa a ser escrito sobre ele, e eu resolvi, assim, fazer um texto um pouco mais crítico, algumas coisas que eu já tinha lido sobre ele em outras obras, em outros livros. Então eu fiz sobre Paulo Macalão, fiz 3, aí como ficou muito grande, né, daí eu pensei, não, vou dividir em 3 aqui, aí eu demorei, uma porque até você saber usar as ferramentas do blog, né, a formatação, aí você escreve, aí a formatação vai para o espaço, você volta, você corrige, aí você bota na plataforma, daí você lê lá, aí você não tem assim, alguém para corrigir, né? Depois eu comecei a mandar corrigir com um amigo meu, né? Mas daí você vai, errei lá, volta. Então é tudo muito trabalhoso no começo, tudo muito difícil, como postar uma foto, deixar um tamanho grande, é tudo muito difícil, mas graças a Deus é gratificante, né? É muito gratificante, principalmente depois do retorno, né? Quando o blog começou a ficar mais visualizado, aí você começa a receber muitas outras informações e é um trabalho muito gratificante, viu? Com certeza. Vou ler aqui, vou ver o pessoal que está participando. Derville Silva, boa noite. Douglas André, Jaqui, Santana do Ipanema, Sertão Lagoano, Mário, tá vendo? Nossa! A Diná Simás, minha amiga Diná. Olá, Mari e Silvana, boa noite. Jean e eu estamos na sala aguardando. Legal.
Vou de vestido, a Tula, boa noite. Boa noite, estou aqui para assistir essa live. Jorge Luiz Silveira, Douglas André, Simone Tula, Maria Fifi, Douglas, Maria, Edson, boa noite. Eitoraí, Goiás, presente na live. Viviane Vicentini, minha amiga, que trabalha comigo há muitos anos. Obrigada, Vivi. João Batista, a irmã Miriam, da Assembleia de Deus Itaim Paulista. Obrigada, irmã Miriam. Edson, parabéns por essa primeira live com o excelente professor Mário Sérgio Santana, um excelente historiador, é isso mesmo, é verdade. Gessé Silva, meu amigo e irmão Mário Sérgio, assistindo e aprendendo com você. Aline Portela, minha prima lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro. O João Tameric, marido da Dinades, abençoe, Pai Senhor. O Marco Braga, que ele está sempre aqui no canal. Ele sempre comenta, curte, viver é arte, a mulher é um lindo presente. Feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Marco. Aline Portela, Simone, Gleiton, meu primo. Josefa, prazer, Josefa. Obrigada, trabalhei com a Josefa. Minha mãe, meu cunhado, minhas irmãs. Meu cunhado, obrigada, Célio, pelo Dia da Mulher. Maxwell, um abraço, Maxwell. Mandando um Silvana, abraço para você. Antes que eu esqueça, o Jorge Luiz Silveira, meu amigo, lagunense, morou aqui em Joinville, está nos Estados Unidos atualmente, trabalhando. Que legal! É um servo de Deus, presbítero, grande ensinador da palavra. Amém. E uma das pessoas que, quando eu escrevia para o blog, eu sempre mandava o link para ele, era um dos primeiros leitores. E um grande incentivador. Difícil. Meu amigo de coração. Legal, prazer, Jorge. E olha, a Simone Tula, ela pediu para você deixar as suas redes sociais, né? Para que ela possa seguir e conhecer mais também sobre o assunto. Como que eles conseguem te seguir, Mário? Fala aí, pela página, pelo Instagram, repete para o pessoal, por favor. Eu vou repetir, né? O blog, você só procura lá Memórias das Assembleias de Deus. Aí o Google já vai indicar, né? Muita gente acha assim, porque ele é bem procurado já, né? Até o blog, eu não sei se é muita ou pouca visualização, mas o blog, nesses 12 anos, já tem mais de 1 milhão de visualizações, né? Eu estou até escrevendo pouco para o blog, porque eu estou, assim, um pouco empenhado em outros trabalhos. No Facebook, também você procura lá, Memórias das Assembleias de Deus, vai aparecer o grupo e a página. Então, a página, você vai ver lá, tem 269 mil. E no Instagram, tá assim, @memóriasad. @memóriasad. Instagram e o Twitter, né? Também, Memórias AD. Daí você encontra lá. Mas, ao final da live, eu deixo aqui os links para o pessoal entrar lá e acompanhar. Isso, eu vou deixar, pessoal, na descrição também desse vídeo, que ele vai ficar gravado aqui, tá? Então, vai ficar na descrição, só vocês clicarem lá, eu vou deixar o link, vocês já entram lá direto. Mário, eu vi aqui que você é coautor dos livros Entre Príncipes e Princesas, os 75 anos da Assembleia de Deus em Joinville. Sim. E o Espírito em Movimento da Assembleia de Deus lá depois, em 2013. Me fale um pouquinho dessa obra. Como foi? Muitos anos escrevendo? Você escreveu, foi com autoria com quem? Como que foi esse desafio? Olha, minha irmã, é o seguinte, quando eu comecei a lecionar em 2007. Então, quando chegou lá em 2008, eu comecei a trabalhar na Faculdade Refidim. A Faculdade Refidim tem a Faculdade Refidim, que é à noite, noturno, e durante o dia funciona na mesma instituição, que é o SEDUC, Centro Evangélico de Educação e Cultura. Além da Faculdade Refidim, tem o Colégio Fundamental 1 e 2, Manuel Germano Miranda. Eu comecei a trabalhar no Manuel Germano Miranda. E o diretor, até hoje, da Faculdade Refidim e do Manuel Germano Miranda é o pastor Clayton Pomeroy, que é um dos autores das lições bíblicas da Escola Dominical. E a Igreja Assembleia de Deus, nesse ano, estava completando 75 anos. E ele me convidou para fazer parte da equipe, para reescrever o livro, porque eles já tinham uma revista dos anos 80, uma síntese histórica. Então, a gente tinha que reescrever, reatualizar.
Então, nessa equipe eu fiz parte. Então, eu cuidei de reescrever, atualizar os pastores presidentes e também algumas áreas ali, aspectos históricos. Então, eu acabei entrando como coautor, tá? Diga-se de passagem que nós tivemos, assim, eu acho que não deu 6 meses, tá? Não deu... Foi muito rápido. Quando a igreja fez 80 anos, novamente, eles fizeram diferente, né? O livro dos 80 anos, ele teve um capítulo de alguns irmãos convidados, e eu fui convidado para escrever sobre algum aspecto da igreja, né? Então, o Clayton escreveu algo, o Marcos Tedesco também, que é um dos escritores, e cada um abordou uma situação. Aí eu entrei ali também como coautor, tá? Nesse período, muitos não sabem, né? Então, eu vou falar agora. Eu fui convidado para também fazer uma reescrita da biografia do bispo Abigail Carlos de Almeida, da Assembleia de Deus Ministério Fama. Ele, em 2015, ele completou 80 anos, e o pastor Abigail era muito preocupado em deixar algo escrito sobre si mesmo. Ele chegou a me falar pessoalmente, ele disse, olha, irmãos, muitos homens de Deus passaram por essa terra e não deixaram uma linha escrita sobre si mesmo. Então, o pastor Abigail, ele deve ter lá, a Fama deve ter produzido uns 4 livros sobre ele, sobre a família. E eu escrevi a biografia dele, mas eu entrei naquela, como é que se diz, o escritor fantasma, né? Ghostwriter, uma coisa assim. Então, eu escrevi esse livro, e depois dessa experiência, eu comecei também a colaborar antes de chegar agora no Centenário de Rondônia, colaborar com a doutora Marina Correia. Então, a Marina Correia, ela me chamou para fazer algumas parcerias, e um dos resultados dessa parceria foi esse aqui. Tá? Então, o livro é de autoria da Marina, né, que é uma excelente escritora, uma excelente teórica das Assembleias de Deus, é da editora Recriar, né? E eu ajudei muito com as informações empíricas e campo de pesquisa, principalmente na área política. Então, eu ainda estou ajudando a Marina. Na verdade, nós ainda estamos, né? Eu ainda estou... Aí, ó. Eu já até vi vídeo gravado seu falando sobre, né, sucessões. A gente entrou nesse lado bem polêmico. Eu fiz o levantamento de sucessões, de filhos que estavam na diretoria, de pastores que foram sucedidos pelos filhos, pelos genros, assim por diante. E depois desse trabalho, agora em 2021, eu fui procurado pela Comissão do Centenário da Assembleia de Deus de Rondônia, porque eles também queriam escrever uma obra, né, uma obra sucinta, mas que fosse assim, interessante para os membros. Então, eu me envolvi na pesquisa da Assembleia de Deus de Rondônia, tive a oportunidade de visitar pessoalmente as principais cidades do estado, e agora em fevereiro, no centenário, foi lançado os Pentecostes em Rondônia. Eu nem recebi o livro ainda, na verdade, porque foi lançado recentemente, e eu fiz parte dessa equipe muito, muito competente. Tive muitas ajudas do pastor Nelson Lutemberg, do pastor André Luiz, do pastor Robson Carvalho, e eles gentilmente, né, em toda essa escrita, eles colocaram meu nome como autor, né, e realmente eu escrevi, só que eu nem esperava ser colocado como autor, porque foi uma equipe muito grande, foram levantamentos, mas eles me deixaram como autor, e eu fiquei muito feliz, e esse é o último lançamento. Não tenho os livros, eu só posso dizer que eu estou ainda esperando recebê-los, e também, quando tiver condições de informar como os irmãos devem comprar esse livro, adquirir esse livro, eu vou deixar também disponível lá nas redes sociais. Mas é assim, é a história. Muito sofrimento, né? Muitas pesquisas, até esse do centenário, como foi uma obra também assim que tivemos pouco tempo, os finais de semana e feriados de 2021, os prolongados, né? Foram consumidos em pesquisa e bastante escrita, mas Deus abençoou e saiu um bom trabalho para a glória de Deus. E eu faço com prazer, eu digo para todos, né, que eu faço com prazer, com amor, com carinho, porque, antes de mais nada,
eu tenho o prazer de levar, né, uma das funções do historiador, do professor de história, não é só repassar informação, mas ele também produzir informação, trazer, né, informação para as pessoas, para os leitores. E eu sou muito, assim, nesse caso, eu fico muito feliz em produzir, trazer informações, resgatar, revisitar informações, biografias, porque eu vejo como as pessoas ficam felizes em estar, né, informadas, ou principalmente os familiares de pastores, de verem seus pais, seus avós sendo homenageados. Ô, Mário, que eu até acho interessante. Gente, eu admiro muito o trabalho dos historiadores, pesquisadores, porque vocês percebem aí a diferença, né, no formato dos meus vídeos aqui no YouTube. É algo bem didático. O que eu procuro fazer, Sim. Mário? Eu pego o trabalho árduo dos grandes pesquisadores e faço uma espécie de transposição didática, né, e deixa Sim. aquilo bem mais didático para criar o interesse, porque eu percebo o interesse dos nossos irmãos, como eu, né, pentecostal, parece que tem um interesse menor do que o interesse dos irmãos mais históricos em relação à história da igreja, essas coisas. Sim. Eu percebo isso, eu sentia essa carência de ter muitas opções, né, da história. Então, por isso que eu faço. É bem diferente o meu trabalho. Eu admiro muito. É um trabalho, claro, dos pesquisadores bem mais árduo, mas eu faço isso mesmo. Eu trago aquilo mais mastigadinho, mais superficial. Para quê? Para os irmãos, Sim. né, tiçar, criar um interesse, e aí a pessoa vai buscar, vai se aprofundando em Sim. fontes mais, né, intelectuais, mais aprofundada no assunto. Entenderam, gente, a diferença? Eu uso muito essa bagagem desses nossos pesquisadores. Uma outra pergunta, agora a gente vai entrar nas perguntas mais polêmicas, gente. Sim. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ah, tá. Como foi, isso aqui eu já perguntei, como foi o início nas plataformas digitais. Se você, Sim. Mário, sofreu algum prejuízo, algum preconceito, alguma crítica por abordar assuntos muitas vezes assim, não tão gostosos de se ouvir, assuntos delicados, como, por exemplo, quando eu pesquisei para falar sobre sucessão, dos primeiros casos de sucessões familiares na presidência da Assembleia de Deus, eu fui pesquisar, eu peguei um artigo que você publicou no seu blog sobre o pastor, irmão do pastor José Wellington, o pastor... Ai, gente, fugiu. Luiz Bezerra da Costa. Luiz Bezerra. E, assim, envolve pessoas do grande escalão, é um assunto duro. Em algum momento, você sofreu alguma retaliação? Porque eu conheço pesquisadores que, em determinados locais, ele não pode entrar, que a direção de determinadas lideranças de determinadas igrejas não aceita a presença dele. Você sofreu, ainda que de forma subjetiva, boicote, alguma coisa, por abordar, ainda que historicamente, assuntos delicados? Olha, irmã, eu já recebi críticas, sim, críticas pontuais. Existe aquele tipo de crítica que... Porque quando a gente coloca lá no blog, a gente coloca nas redes sociais, às vezes, assim, um texto, principalmente lá no blog, né, que é onde estão os textos mais polêmicos, às vezes tem aquelas pessoas que estavam lá, vivenciaram, tem uma outra versão, tem um outro olhar, ou são partidários. No caso do pastor Luiz Bezerra, né, existem aqueles que foram partidários do pastor Luiz Bezerra e aqueles que foram partidários do pastor Emiliano Costa. Então as pessoas vão tomar partido, vão dizer, olha, a outra versão, o outro lado da história, mas só críticas pontuais, né, só isso. Mas, assim, boicote, que eu lembre, assim, boicote, alguma outra forma de alguma perseguição, eu não tenho tido esse problema, não. Até porque, em primeiro lugar, né, eu coloco as fontes lá. Então, eu tenho esse cuidado de dizer que não sou eu que estou falando, né, aquela fonte que está dizendo, né. Então, essa é uma questão. Outra coisa que eu procuro
ainda que não haja neutralidade, né, ou imparcialidade em história, você sabe muito bem disso, né, mas eu procuro não tomar muito partido, eu procuro amenizar as palavras, usar de eufemismos, eu sempre digo, né, a gente pode até, eu sou um pouco crítico, né, desse pessoal que está nas redes sociais, e eles querem fazer uma história assim, querem para que tem que demolir tudo, né, querem demolir tudo, e usam assim um linguajar muito pesado, ou palavra, você pode falar a mesma coisa de forma diferente. Então eu procuro eufemismos, eu procuro, entendeu? Ser de uma forma diplomática, colocar algumas questões que são polêmicas. Então isso tem me ajudado bastante. Até alguns pesquisadores têm me dado um bom retorno, falado, olha, tu está escrevendo, olha, mas a gente vê que tu evita ou você fala sem ferir as pessoas. Então, eu procuro seguir nesta linha, Sim, colocar... Eu acho muito positivo no Mário, pessoal. Eu acho muito positivo, porque ele aborda os assuntos de uma forma tão educada, sensível, que, assim, não é para todo mundo. Também vai também da personalidade, né, Mário? Ele Sim, parece uma pessoa bem mais assim. Se é uma pessoa mais explosiva, muitas vezes eu admiro muito e, se Deus quiser, aleluia, glória a Deus, eu vou aprender. Assim, é interessante a forma que você aborda educadamente, eu admiro bastante. Silvana, desculpe te interromper, é um processo. Quando eu comecei a escrever o blog, eu comecei numa linha assim mais crítica. Eu até confesso que eu acho que assim que eu queria assim, eu quero mostrar que o que contaram era mentira. Agora eu estou revelando a verdade, né? As luzes, né? Vou acabar com tudo isso aí. Depois a prática, né? A convivência, o diálogo com outros historiadores, e a gente vai se aprofundando. Tudo é um processo. Então eu comecei a perceber que o caminho era esse. Agora eu vou falar uma coisa para você, por exemplo, assim, eu já escrevi, por exemplo, muita coisa sobre o Ministério do Belenzinho e sobre, até tem aí na pauta, né, a sucessão do pastor José Wellington. Mas isso não me impediu de chegar lá no Belenzinho, ser recebido pelos auxiliares dele e ser recebido pelo próprio pastor José Wellington e o pastor José Wellington da Costa Júnior. Fui muito bem recebido. Entendeu? Eu vejo lá muitos familiares de pastores, muitas pessoas dando sua versão, e entendeu? Então, eu nunca tive esse problema. Então, graças a Deus, não é negócio, o que fala, né? É como falar, como fala, abordar, né? E levantar, e nunca tive nenhum problema mesmo. Tenho bons amigos, eu fui muito bem recebido. Então, o que eu posso dizer é que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Ah, legal. Sobre sistema eclesiástico de governo. Sim. A gente sabe que da Assembleia de Deus é um sistema misto, né? Tem de tudo Sim. um pouco, mas a origem, mesmo porque os fundadores, eles eram de origem batista. Então, a batista Sim. normalmente utiliza, né, o modelo congregacional. É um ponto que me incomoda um pouquinho, né? Como você falou, não tem como a gente ser imparcial, e mulher, hormônios, às vezes a gente fica bem mais consanguíneo, assim, né? Teve essa mudança sutil, né? Você escreveu alguma coisa sobre essa questão de os modelos, essa mudança do modelo que ora congregacional, um pouquinho do presbiteriano, uma mistura? Há quem diga até que existe um modelo de governo assembleiano, né? Que é uma mistura de tudo. O que você tem a dizer sobre o modelo assembleiano adotado, o modelo eclesiástico de governo adotado pela Assembleia de Deus? Bem, quem escreveu mais sobre isso aí, com mais, assim, para a academia, está nos livros, foi o Gedeon Lencar e a Marina Correia, que eles escrevem bem sobre isso, né? É aquela questão, né? A Assembleia de Deus, ela, quando era pequena, o que eu percebo, assim, do meu ponto de vista, é que ela era quando era uma igreja pequena, era um modelo congregacional. Na medida que ele foi crescendo, e os ministérios, que é a fase ministerial ali dos anos 40, 50, 60, o modelo congregacional foi substituído pelo episcopal. Então, hoje eu vejo, meu ponto de vista, né? A igreja Assembleia de Deus, ela já assumiu, né, salvo algumas exceções, o modelo episcopal, e
se criou, né, como toda instituição, ela acaba criando, ela criou uma casta já, né, que eu vejo, assim, uma casta ministerial. Até uma vez eu fiz um artigo falando sobre que a Assembleia de Deus hoje já tem até a sua própria nobreza, né, porque o que a gente percebe, né, do ponto de vista sociológico, esses obreiros que a Assembleia Episcopal tem um corpo ministerial, e a gente percebe até que filhos de pastores e filhas de pastores se casam entre si, parece aquela questão do feudalismo, né, para preservar. Mas o que eu noto mesmo é esse modelo episcopal com força, né. Aqui em Santa Catarina, eu vou dar um exemplo, né, bem claro, né. Quando eu aceitei Jesus há 36 anos passados, a Assembleia de Deus ainda tinha, assim, um modelo episcopal meio congregacional. Vou dar um exemplo. Aqui em Joinville, nós tínhamos ainda o pastor presidente e os seus auxiliares, mas tínhamos o presbitério. Até fiz um artigo sobre isso uma vez. Tínhamos o presbitério. Quem são os presbíteros? São os representantes da igreja. Algumas igrejas pequenas ainda têm isso, né? Ainda conseguem. Mas o que tem hoje? Hoje nós vemos que o presbitério, ele é importante para a igreja, mas ele não tem mais força administrativa. Então, que é o modelo episcopal. Hoje, o pastor presidente Joinville, pastor José Wellington, ele na verdade, tem a função do bispo da Igreja Católica, né? Na verdade, né, o que a gente percebe, a gente foi tão crítico da Igreja Católica, e hoje a gente assimilou um modelo que é da Igreja Católica, né? Seus bispados, arcebispados, é o modelo episcopal, tá? E quanto mais o tempo avança e quanto mais as igrejas crescem, né, mais esse episcopado vai evoluindo, e alguns dizem que nós já estamos perto do papado, né, em alguns ministérios. É mais ou menos isso, mas esse é o ponto de vista que eu vejo da igreja. Sim, só para reforçar, para quem não está muito habituado com o assunto de sistema eclesiástico de governo, o congregacional é aquele modelo onde, para decidir todas as coisas, reúne, marca uma assembleia e leva a pauta, e os membros todos definem, deliberam, votam sobre determinado assunto. Esse é o congregacional, mais utilizado pela Igreja Batista. Esse presbiteriano, é onde tem um corpo representando toda a igreja. Algumas pessoas, né, representam a igreja, como a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse episcopal, esse modelo da Assembleia de Deus, da Igreja Católica, das neopentecostais, o quê? É uma pessoa. O poder de decisão está na mão de uma pessoa, de um pastor. É monocrático, reverendo, né? Monocrático. E aí, Mário, normalmente quando a gente aborda esse assunto, algumas pessoas acham que eu estou querendo trazer novidade, democracia a todo preço, mas aí eu lembro que não, nos primórdios das Assembleias de Deus, o que era utilizado era esse democrático congregacional. Eu não estou trazendo nenhuma inovação, a gente está resgatando a história, né? Então, a gente tem muito... Sim. Os missionários suecos, até, eles não gostavam, primeiro, eles não gostavam de usar o termo denominação, né? Porque para eles a igreja era um movimento pentecostal, até a gente usa. E outra coisa, até, eu acho que está nesse livro Dinastias Assembleianas, está nesse livro, sim, que quando um dos missionários suecos, o Otto Nelson, né, que foi um pioneiro na Bahia, no Nordeste, em muitos lugares, o Otto Nelson é aquele missionário que, quando o filho morreu, não pôde sepultar o filho no cemitério municipal, lá numa cidade do Nordeste. O Otto Nelson, ele lá no final dos anos 60, ele estava vivo ainda, ele veio para o Brasil, deu uma entrevista, e ele falou que já estava em voga a nomenclatura pastor-presidente e pastor-geral, né? Pastor-geral era o Macalão que usava, e pastor-presidente eram os pastores da missão. E ele disse que esse título de pastor-geral era antibíblico, né? Era antibíblico, porque na visão deles de igreja, de eclesia, né, de administração, um pastor como se fosse um papa, né? O Paulo Macalão, ele foi chamado de ter o espírito papal. E então, irmã Silvana, você está falando, tem gente que acha que é novidade, e lá no blog, de vez em quando, pinta uma polêmica, né?
lá nos grupos, lá nas redes. Então, eu acho engraçado. Por exemplo, uma coisa que dá polêmica, vou até polemizar aqui um pouquinho também. Ministério feminino. Se pode não ter pastora, pode não ter pastora, vai aqui, aí o pessoal escreve, aí tem um teólogo daqui, e aí parece tantas... Agora, sobre essa questão, o poder dos pastores presidente, do episcopado, do espírito papal, como se diz, aí ninguém fala que é antibíblico. Se os missionários suecos falavam que era antibíblico, aí ninguém sai lá dizendo a vitaliciedade, hereditariedade. Puxa vida, eu acho engraçado, né? Isso aí ninguém fala. Agora, se a mulher é chamada de pastora, meu Deus, não pode. Meu Deus, antibíblico. Exatamente. 2 pesos, 2 medidas, que eu fiz até um vídeo falando de remoção dos marcos antigos. É seletivo essas remoções. Tem coisas que eles querem remover, tem coisa que faz vista grossa, por exemplo, isso daí. Né? Essa questão do modelo eclesiástico de governo. Isso aí daria uma live todinha para falar sobre. Mas para não ficar tarde, eu vou para outra pergunta. Fala, assim, aquele conflito na Assembleia de Deus, não sei se é realmente o primeiro caso de sucessão familiar na presidência, se foi o caso do pastor Luiz Bezerra. Se foi ele realmente, porque, se não me engano, no Pernambuco teve um cunhado que substituiu um cunhado. Eu não anotei aqui, mas, pelo visto, na época, era por falta de não de opção, por necessidade. Depois teve um caso, sim, no Pernambuco. Mas, primeiro, que teve repercussão até da mídia secular. Você pode falar um pouquinho sobre esse evento, que meio que é um ponto negativo, né, na história, assim, da igreja, no sentido de aleluia, glória a Deus, não no sentido espiritual de igreja que a gente vê, é negativo, né? Essa disputa de poder, polícia, briga. Fala um pouquinho para o pessoal, contextualiza essa questão, por favor, Mário. É que o Ceará foi liderado, naquela época, lá no Ceará, hoje ainda tem em Pernambuco, existia a figura do pastor regional, né? Aquele pastor que, da capital, ele dirigia todo o campo de todo aquele estado, aquela unidade da federação. E o pastor José Teixeira Rego, se não me foge a mente, ele ficou muito tempo, ele ficou 30 anos, né? Me parece, ficou 30 anos sendo pastor presidente de todo o campo do Ceará. Até 1960, né? Ele faleceu de acidente, né? E o que aconteceu também? Ele tinha uma filha, né, adotiva, e essa filha adotiva casou com o irmão do pastor José Wellington, que era o Luiz Bezerra da Costa, tá? E o Luiz Bezerra da Costa, se a gente for ver ali a família do pastor José Wellington, os pais deles eram comerciantes. E Luiz Bezerra da Costa, ele foi um jovem na época, assim, ele estudou, se formou em Direito, teve uma passagem pelas Forças Armadas, né, militares, até ele se elegeu e se reelegeu por 3 vezes, né, deputado estadual no Ceará, uma coisa incomum para a época. Ele teve uma ascensão social, uma coisa muito comum, né, a gente olhar assim outros líderes, e o sogro dele sendo pastor regional. E também ele chegou a ser evangelista, chegou a ser pastor. Quando o pastor José Teixeira Rego faleceu, teve um impasse. Por quê? Me parece que, na época, pelo fato dele ser um deputado estadual em exercício no mandato, ele não poderia assumir a igreja. Ele até assumiu, me parece, há uma discordância ali se ele assumiu ou não assumiu, mas parece que ele assumiu. E então, o que aconteceu? Como ele não podia assumir, chamaram o pastor Armando Chaves Cohen. E o Armando Chaves Cohen foi. Até tem uma coisa interessante na história do pastor Armando Chaves Cohen, que eu já fiquei de escrever, não escrevi por falta de tempo, é que ele era um homem, assim, que, meu Deus, para onde ele ia, ele só pegava bomba, né? Ele foi para Teresina, bomba, foi para o Ceará, bomba. Só para apagar incêndio, né, Mário? Sei, olha que homem, que dificuldade que esse homem teve. Aí ele foi lá ele ficou 1 ano. O que há e aí fica aquela questão, né? Ele foi para o Ceará,
porém o Luiz Bezerra, ele tinha aquela influência política, tinha aquela questão parece que eles recebiam donativos que vinham dos Estados Unidos na época. Aí a gente sabe, aquela assistência social, ela ajuda na carreira política, porque as pessoas beneficiadas são votantes. E no meio disso aí, o pastor Armando Chaves Cohen deixou o pastorado, não suportou a pressão que vinha, e o Ministério do Ceará deu posse, eu estou resumindo bem aqui, tá? Deu posse ao pastor Emiliano Ferreira da Costa, né? Aí eu até fiz um texto lá, Costa versus Costa, porque... Sim, eu li esse artigo. Mas não era o parente, não era o parente. E o que aconteceu? Pelo que eu via, houve uma rejeição ao pastor Luiz Bezerra da Costa, para ele assumir a igreja, ele também não aceitou, e nesse Mário, processo... Essa rejeição, desculpa te interromper, essa Sim. rejeição, você pensa que, assim, a sua opinião de observador, que pode ter sido por esse olhar da igreja, mais olhar um pastor mais ali no dia a dia, não uma figura política, que ele vinha da política, você acha que tem a ver essa rejeição dele como Sim. pastor? Eu acredito que o pastor Luiz Bezerra da Costa, por ele fato de ele ser político, e talvez assim por ele ser moderno demais, ter um perfil inusitado, né? Assim. Agora tem o seguinte, que é uma coisa interessante, o que eu percebo nas leituras, nas pesquisas, que o Ministério do Ceará pode não ter aceitado ele porque ele era um político, porque ele era um homem, sei lá, algum ciúme, porque ele era o braço direito do sogro dele, sabe? Essas questões que ficam, né? Quando há isso até na questão política, né? Quando há um líder forte, aquelas tensões ficam latentes, né? Elas não vêm para fora, não vêm à tona. Morreu o Teixeira Rego, aquelas tensões vieram para fora. Então, só que a liderança das Assembleias de Deus admiravam Luiz Bezerra. Essa é uma questão interessante. Alcebiades Pereira Vasconcelos, José Pimentel de Carvalho, tanto é, daí o que aconteceu? Ele não foi aceito como pastor-presidente do campo de Fortaleza, né, do Ceará, mas ele estava na congregação de Bela Vista. Ele deu autonomia, e o que a Convenção Geral fez? A Convenção Geral recebeu essa congregação pelo campo de Belém do Pará, para ele não ficar fora da Convenção Geral. Eles admiravam ele era juiz, ele era formado em Direito, tal. Então, eles acabaram dando um jeito ali, mas a principal questão foi que eu acho que foi assim, ciúmes, foi que ele era um homem envolvido na política, de repente, assim, como é que eu posso falar, o estilo dele, né, mais moderno, mais influenciado, a gente sabe, né, que, me desculpem aí se tiver alguém na política me ouvindo, né, mas sabe que é um campo muito minado, e que às vezes se você não se você não se sujar na máquina, a máquina acaba te sujando um pouco, né? Então, acho que teve bem essas questões. Luiz Bezerra, ele ficou à frente de Bela Vista e passou para o filho dele depois essa igreja, e o Emiliano Costa ficou até os anos 80. Aí teve muita confusão, lógico, né? Porque o Luiz Bezerra, quando ele quis assumir, como ele era um militar, estava perto ali do regime militar, aí deu, né, uma confusão enorme, porque o pessoal foi desalojar o pastor Emiliano Costa, saiu na imprensa local, que teve briga, confusão, né, aquelas coisas assim não muito agradáveis, mas teve um problema enorme. É claro, os irmãos daquela época, hoje a grande maioria está falecida, então quem foi contemporâneo, hoje não está mais aí para contar essas histórias, né? Nós, historiadores, contamos essas histórias e resgatamos, às vezes, histórias um pouco tristes, como a Bíblia também relata, para que as novas gerações achem assim, meu Deus, é só hoje que acontece isso, nunca teve, nunca aconteceu, né? Na verdade, já aconteceu muitas coisas, só que elas nunca foram publicizadas. E outra coisa que é importante, onde o ser humano está, né, a sua natureza é aquela, pecaminosa.
sendo ele pastor, evangelista, dando poder, tendo um pouco de poder, ele pode se corromper, ou ele pode, né, fazer tantas coisas. Então, a gente tem que contar um pouquinho, até para as pessoas perceberem que não se escandalizarem tanto, né? Tem uma amiga minha na faculdade que falava assim, o conhecimento, se ele não te fizer feliz, ele, pelo menos, ele ajuda você a se decepcionar menos, né? Então, quando a gente sabe dessas coisas, aconteceu, mas já vinha lá daquele tempo, né? Então, nada novo debaixo do sol. Exato, porque a gente, assim, até eu mesma, como historiadora, eu tive que trabalhar isso, que eu trabalho isso, uma visão romantizada do passado. Sim. Como se tudo de ruim fosse de agora, porque antigamente as pessoas eram muito boazinhas e tudo certinho, o ruim é agora. Eu tenho que sempre estar me criticando para trabalhar isso. E a gente trazendo essa história, né, trazendo o que aconteceu lá nos anos 60, né, político, pastor. Agora, assim, o seu olhar, a sua observação sobre esse fato em si, da questão dos ciúmes, né, mais à tona, porque eu já olhava mais no sentido da igreja rejeitar por ele ser político, mas também tem essa questão da liderança enciumada poder ter influenciado os membros também, né, para a rejeição do pastor Luiz Bezerra. Tudo indica, tá? Vamos aqui colocar que a própria ascensão dele ministerial teve muito empurrãozinho do sogro, né? Né? Uhum. Teve muito empurrãozinho do sogro, né? Há um relato de um rapaz que fez um livro, esqueci o nome do livro, esqueci o nome dele, mas eu vou tentar lembrar, que ele conta que aí tem aquela questão que os relatos dizem que quando o pastor Luiz Bezerra foi separado da evangelista, eles aproveitaram a passagem do pastor missionário sueco Nels Nelson, porque ele era um apóstolo do Nordeste, da Amazônia, para separar o Luiz Bezerra evangelista. Então, parece que os relatos da ata, não sei qual é o relato lá, diz que poucas pessoas estavam na igreja, né? Então, o José Teixeira Rego resolveu separar e tal. Aí, quando ele mandou a notícia para o mensageiro da paz, disse que a igreja estava lotada, que havia a glória de Deus. Então, imagina, claro, quem estava no Brasil, meu Deus, ele foi separado não que ele não fosse capaz, não fosse ungido, mas, nossa, ele foi separado, a igreja lotada, e agora imagina como é que leram os cearenses que estavam lá, isso, mano, quase não foi ninguém na igreja, né? É revoltante, né? Se tivesse internet aí na época... não, meu Deus... Se tivesse internet, mas eu sempre digo, eu gosto de botar um adendo aqui, é o seguinte, mano, é que antigamente a igreja era menor e os problemas também eram menores, né? E também não tinha toda essa rede social. Hoje a igreja está muito grande e as redes sociais potencializam, né? É uma coisa assim, e às vezes assim é que nem até inventam coisas, né? Mas está tudo bem, vamos lá. Certo, vamos para outra pergunta aqui. Nessa semana, Mário, eu postei um artigo, uma resolução publicada no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1989, falando da renúncia do pastor José Wellington Bezerra da Costa na CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Deixa eu contextualizar. Quem era o presidente que foi eleito, votado, foi o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, só que ele faleceu com cerca de 1 ano de mandato. Quem era o vice? O pastor José Wellington. E ele renunciou. Então, muita gente ficou perguntando, como assim ele renunciou? Ele estava doente, ele alegou doença e renunciou, mas passou alguns meses, ele já estava forte para assumir, se candidatar. Então, o pessoal quer saber. O que você tem a me dizer? Você já leu, já escreveu alguma coisa? O que você sabe desse contexto? Fala para a gente, por favor, Mário. Já li, eu só não escrevi. É o seguinte, né? Ele foi, o pastor Zé Wellington, ele foi eleito como vice, como você falou, o pastor Alcebiades faleceu, e o estatuto da Convenção Geral, na época, se não me foge a mente, não permitia a reeleição. Então, ele tinha que renunciar. Mas o que aconteceu? Ele renunciou e, na época, alegou que ele estava doente, né? Mas a gente vê assim que o velhinho está com 87 anos, tá firme e forte. Então,
foi a história, né, que tinha que ter um motivo e foi a doença. Pode ser até que ele ficou lá com uma gripe e tal, mas o verdadeiro motivo foi justamente ele poder ter a oportunidade de se recandidatar, né, de ter uma nova reeleição. E isso é tão evidente, viu, professora, que hoje, né, eles já mudaram esse discurso. Por exemplo, antigamente eles só falavam, você for olhar o Mensageiro da Paz na época, algumas coisas mais próximas dessa data, vão dizer que ele estava doente e renunciou. Hoje já se escreve claramente que ele estava doente, mas também tinha o objetivo de se reeleger presidente da CPAD, da CGADB. Isso, Então, na verdade... o Israel Araújo, nessa biografia do pastor José Wellington, sim, eu tenho. Ele comentou alguma coisa assim, dessa questão da vontade dele se inscrever. Sim, sim. Vamos isso, dizer gente... que... perdão, a segunda alternativa ali, a possibilidade dele se reeleger, eu acho que é a mais plausível mesmo, tá? Mais forte, né? E eu vou falar uma coisa para você. Eu vou dar algo que eu não publiquei ainda, né? Eu recebi um documento, na época, o pastor Manuel Ferreira, de Madureira, que eles tinham acabado de ser desligado, né, da CGADB, ele passou uma circular, né? Hoje não sei se as igrejas têm mais uma circular, uma carta, né, entre os obreiros, em que ele questiona isso. Ele questiona e ele fala claramente, fala assim, eu vou parafrasear, né, dizendo assim, pastor Zé Wellington, doente? Desde quando? Né, ele fala assim, doente agora? Ou seria, né, essa renúncia com objetivos de... Aí ele já questionava, há um documento, 1989, 90, assim, essa circular. Só que eu não publiquei nada ainda, porque a gente tem... É aquela questão, não adianta ter a informação e publicá-la sem um contexto, daí fica só como fofoca, né? A gente tem que ter um contexto para publicar a informação, para ficar como conhecimento. Se tiver fora de contexto, é só uma fofoca, né? Daí fofoqueiro já tem um fuxico gospel, né? É verdade, a gente tem que vigiar mesmo, senão... gente, a gente estava falando do contexto de convenção, esse último assunto, sim. Convenção. Agora, falando em contexto de igreja, porque muita gente olha tudo misturado. Isso a gente estava falando o pastor como presidente da CGADB, da convenção. Agora, voltando para ele como pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele sucedeu o pastor Cícero Canuto de Lima. Até nessa biografia mesmo, Israel Araújo dá detalhes de como foi o processo do o pastor Cícero Canuto de Lima, ficou bem doente, tal, como foi o processo, e reuniu o pessoal, foi votando lá, levantando as mãos. Essa transição, tem vídeo aqui no canal de como foi. Como você acha, assim, opinião de alguém que já pesquisa a Assembleia de Deus, que já tem conhecimento de muita coisa, como você pensa que pode ocorrer essa sucessão a nível de igreja, de Ministério do Belém? Sim. Olha, professora, essa pergunta já me fizeram algumas vezes, né? Eu sempre digo, nessa sucessão, nós temos, às vezes, uma tendência a ter uma visão maniqueísta da história, né? Mocinhos e bandidos. Então, de repente, assim, quem é partidário do pastor José Wellington sempre vai dizer que, até na biografia, que foi a direção de Deus, e quem não é partidário, como já ouvi falar, diz que foi um golpista, no caso, né? Eu não vejo dessa forma, tá? Eu vejo a seguinte, eu vejo que o pastor Zé Wellington, ele era o vice-presidente do Belenzinho, desde 1973, ele foi secretário durante muito tempo, ele era um comerciante bem-sucedido, ele era secretário e foi vice-presidente desde 1973. O pastor Cícero já estava com seus 80 anos, já estava alquebrado pela idade. Então, a sucessão, assim, as lideranças perceberam que a sucessão ia ocorrer mais cedo ou mais tarde. Isso ia acontecer. E havia já movimentações de bastidores que o próprio pastor Zé Wellington deixa um pouquinho aí na biografia, né? E não deve ser em verdade que o Belenzinho era visitado pelos pastores
Túlio de Barros, José Pimentel de Carvalho, porque vamos pensar, irmãos, o Belenzinho era o maior ministério, ainda é o maior ministério das Assembleias de Deus, né? Tem mais de 2.000 igrejas hoje, 2.200 igrejas. Então, o que acontece? Muitos pastores queriam realmente assumir o Belenzinho. E o pastor Zé Wellington, ele era um vice, ele soube ser um vice que trabalhou nos bastidores. Então, é o seguinte, ele preparou, o que eu vejo, eu não vejo ele assim como golpista, eu vejo que ele preparou como é que eu posso dizer? A sua cama, né? Ele se preparou e preparou o momento certo para assumir o Belenzinho antes que outro pastor viesse e assumisse. Tanto é que está ali escrito, e é uma realidade, a família queria que o pastor João Alves Correia assumisse. A família queria que o pastor João Alves Correia assumisse. Pastor de Santos, né? De Santos, e ele também, eu acho que iria assumir, né? Então, quando chegou o momento decisivo, o pastor Zé Wellington teve força política. Porque é o seguinte, irmãos, vamos colocar o fato. O Ministério do Belenzinho tinha vários pastores, que ele fala ali, seriam os cardeais do Belenzinho, né? Odilon, acho que é Odilon Caranhissa, Antoneto Grangeiro Sobrinho, Manuel Bezerra. Tinha alguns pastores, o Joaquim Marcelino também, que estava por ali. Ele jamais teria assumido sem o apoio do ministério. Então, ele assumiu com o apoio do ministério e se manteve com o apoio do ministério. Agora, o que se conta, né? Alguns falam assim, que o pastor Cícero ainda estava em condições de liderar a igreja, que ele não estaria assim tão demente, tão quebrado assim como alguns falam. Essa que é a grande questão. Tem um familiar dele que diz que o avô dele só ficou doente, com problemas, depois que saiu da presidência do Belenzinho. Um familiar dele disse isso aí. Então, ele teria sido, assim, compulsoriamente sido jubilado, sem a vontade dele. Aí existe essa questão. Mas que o pastor Zé Wellington, ele soube ser político, diplomático não, político, né? Até botei lá um artigo assim, não contavam com a minha astúcia, né? Porque se você for ver, não contavam com a minha astúcia. Aí teve gente que, poxa vida, isso é aquilo ali, né? Porque se você for ver bem, ele era o vice, e outra coisa que ele era um jovem de 45, 46 anos, comparado com os outros pastores. Ele era muito novo, até falava assim, como é que na biografia diz, perdemos o Belém para esse menino, né? Ele era um menino, né? Ele era um menino. Então, ele soube, durante esse período, como a política partidária, a política eclesiástica, formar alianças, ter apoio para assumir no momento certo. Aí o pessoal que não gostou, então, foi golpe, né? Mas ele assumiu com apoio do ministério. E o ministério deu respaldo para ele, e o que complicou muito é porque, não sei se os irmãos sabem, depois da saída do pastor Cícero, a Folha de São Paulo foi lá e fez uma entrevista com o pastor Cícero antes dele morrer. E aí o pastor Cícero falou, né, que ele foi retirado, e tem um moço aí que está mudando as tradições da igreja, e aí pego essa entrevista, né, porque o pastor Zé Wellington seria assim, como é que é como é que eu posso falar? O renovador da igreja, o inovador, né, o modernizador da igreja, tá mudando os marcos antigos, aquela coisa toda, né? E, na verdade, ele pegou o Belenzinho, eu gosto sempre de dizer, o Belenzinho estava engessado, né? Não tinha, acho que, oração, não tinha congresso de jovens, não tinha, era uma igreja engessada, né? A ceia ainda era o cálice comum, então o pastor Zé Wellington dinamizou a igreja e prosperou. Agora, essa questão eu digo assim, a sucessão, depende do ponto de vista, mas no meu ponto de vista, ele foi muito político, foi muito sagaz, no sentido, ele foi muito, a gente fala aqui no sua expressão, ladino, para assumir o poder no momento certo. Não sei se eu estou respondendo, estou enrolando muito. Tá sim. Eu acho que... Não, imagina. Mário, eu acho que algumas pessoas se incomodam com isso, que a gente tem uma visão do pastor. Eu sou assembleiano, nasci na Assembleia de Deus, nunca saí da igreja, família, de um pastor
que está puramente pensando no aleluia e glória a Deus, na visita, Sim, não com sim. articulações políticas. Então, dói os olhos, a gente estranha. Aí, conforme você falou, que ele teve apoio do ministério. Então, aí seria, nesse caso, quando eu falo que o modelo eclesiástico de governo é misturado, porque aí, no caso, foi um sistema presbiteriano, entre aspas, Sim, que não foi o voto da igreja, foi o voto de alguns sim. do ministério, né? Então, nesse contexto aí, foi assim. E agora, daqui para frente, você acha que ele vai se jubilar? Não? Eles vão aguardar? Como que você acha o desenrolar dessa questão, esse grande Olha, ministério? eu acho que o pastor Zé Wellington só larga o Belenzinho, né? Quando ele não tiver nenhuma capacidade física, mental de poder dirigir, ou quando Jesus vier recolher ele. Porque o cargo do pastor do Belenzinho, como outros pastores, é que nem papado, né? O cara só sai quando morre. E se bem que no papado já teve um papa que renunciou, né? E deixou outro, né? Mas a gente tá indo no modelo antigo do papado. E sobre a sucessão dele, né? É lógico, na visão, assim, na linha ministerial, o vice-presidente deve assumir, que é o José Wellington Júnior. Só que, claro, né, é como o caso de Madureira, né? Todos nós somos também desse ponto de vista. Eu e uns amigos que a gente conversa. Por exemplo, quando o Manuel Ferreira falecer, o filho vai assumir. Só que a gente sabe que os filhos não têm a mesma história, nem a legitimidade que têm os pais. Então, há uma tendência de haver uma maior fragmentação, né? Maior fragmentação, tanto Madureira como no Belenzinho. Existem hoje igrejas que estão ligadas ao Belenzinho, na sua convenção, porque o pastor Zé Wellington ainda está lá como pastor, ele tem autoridade, a legitimidade, né? Mas quando ele falecer, a gente não sabe se realmente o pastor Zé Wellington Júnior ou o pastor Samuel Ferreira, do outro lado, vão realmente conseguir ter as rédeas, né? É uma Certo, até incógnita. questão de carisma também, né? Tem isso também, né? Eu vejo assim, do ponto de vista, eu sou um pouco, né, assim, pessimista ou realista, sei lá. Eu acho que a igreja caminha, essas grandes convenções caminham mais para fragmentação, né? Fragmentação. Existe a vantagem do pastor Zé Wellington Júnior, né? A quem eu considero muito, é que ele tem, assim, como ele é presidente da CGB, ele tem a CPAD nas mãos dele, né? Conselho Administrativo, e eu vejo que ele tem esses trunfos para se impor, para manter, né, a unidade em torno de si, do ministério. Isso ajuda bastante. Mas é uma incógnita, né? É uma incógnita. A gente Não tem que está se na preparar. pauta. Sim, não Pode está falar, na mano. pauta não aqui, mas me surgiu o assunto referente à Assembleia de Deus de Madureira. Na CGADB teve eleição, pastor Sim, José Wellington Júnior foi reeleito, tá ok, tá aí presidente da CGADB, lá na Conamad, Assembleia de Deus lá de Madureira. Não está mais acontecendo eleição, agora é vitalício. Você tem essa informação? Porque na CGADB ainda tem eleição. tem eleição, né? Pelo menos Mas e formalmente lá? tem Já não, eleição. agora é da família aquela Conamad, a convenção lá É que de Madureira? me parece que o cargo do pastor, do Que é bispo primaz, né? Alguma Manuel coisa de Ferreira, primaz. bispo primaz, me parece que é vitalício, né? Os outros cargos, eu acredito que ainda tem eleição, só que é aquela eleição assim, Para inglês ver. é, Deixa eu falar mais aquela bonito, tem que aprender a política. falar bonito. Você que é Falar bonito. professor aí, É. lembra da política da República Velha, da política do café com leite, lembra? Aham, Lembra? sim. Tinha eleições, tinha candidato, tinha urna. Se um marciano pousasse aqui, tem candidato, tem urna, tem voto, só que era um jogo de cabra marcada, Protocolo, né? tudo É, certo, tudo bonitinho. Mas é o eu que eu acho que é mais ou falei menos por aí. sim, num dos vídeos, viu, Mário, que eu falei, que a CGADB ainda tem essa eleição, né? E o pessoal fica Tem. nessa questão de espiritualizar tudo. Ou todo mundo espiritualiza tudo, ou ninguém espiritualiza tudo, porque só a camada dos membros espiritualizando e os grandes escalões
politicando, aí fica complicado, porque ainda tem eleição na CGADB. Que eu saiba, na Conamad não tem mais. Se ficarem dormindo, vai acontecer o futuro aí da CGADB. Só que então, antigamente na CPAD, também tinha eleições, só que havia mais ministérios, mais líderes, né, de peso para disputar as eleições. Nós tínhamos o Túlio Barros, José Pimentel de Carvalho, José Wellington Manuel Ferreira, Paulo Macalão, Alípio, tal. Nós tínhamos uma pluralidade de alcebiades, de líderes reconhecidos nacionalmente. Hoje, o perfil é outro. Nós temos poucos líderes conhecidos nacionalmente e a CGADB, com a exclusão, a saída, né, de Madureira, depois o Ministério de Santos, São Cristóvão, se a gente for ver hoje, alguns ministérios pioneiros nem estão mais na CGADB. Então, hoje, a CGADB ela tem muito menor representatividade e não tem mais, praticamente, né, eu posso dizer assim, são poucos, pelo menos, líderes de envergadura nacional. Você me fez lembrar, Mário, o que meu pai falou. Meu pai, essa questão de ler vem muito do meu pai. Ele falou que ele não consegue ver conteúdos publicados como dos anos 70 e 80, desses grandes nomes, Alcebiades. Ele, às vezes, eu penso que por quê? Não tem mais, não existe mais? Será que não foi a falta de oportunidade quando está querendo colocar em evidência pessoas mais assim, ou parentes, ou coleguinhas, e pessoas com talento, só que não é da cúpula, que você vê que tem bagagem, fica no cantinho? Às vezes eu penso isso, porque deve ter gente com envergadura, gente boa e escondida, que não está tendo oportunidade por conta para manter esse círculo fechado, né? É uma possibilidade também, você não acha? Sim. Isso está acontecendo. A fragmentação, as divisões, que isso tem ocorrido desde os anos 80 e 90. Como eu falei, né? Hoje uma eleição na CGADB, na verdade, o Sul, tem o Sudeste, né? Ali o São Paulo com o Belenzinho, praticamente, e o Mato Grosso, o Nordeste e alguns ministérios, quer dizer, a gente vê que não há mais, né, nem oposição, né, não existe oposição. E ainda houve uma questão técnica nas eleições que eles fizeram uma eleição casada, né, uma chapa casada. Antigamente a eleição, é por isso que o Silas Malafaia conseguiu ser vice, né, porque a eleição era como no Brasil antigamente, você votava para presidente e votava para vice em separado. Então, o pastor Zé Wellington ganhou para presidente e o Silas da chapa oponente ganhou. Hoje a eleição é fechada, né? Casadinha, né? Então, você votou, nós já tem que votar todo mundo. Então, isso voltou novamente e logo após a saída do Samuel Câmara. Então, isso fez com que a possibilidade de ter uma chapa concorrente ficasse nula, né? Então, na verdade, nós vamos ter, eu acredito, para bem ou para mal, nós vamos ter, né, um reinado longo ainda, né, dos Bezerra da Costa. Ter o quê? Gente, olha, se eu for ficar conversando aqui, essa live vai a madrugada inteira. Como vocês têm que trabalhar amanhã? O Mário não, porque ele me falou que é feriado lá em Joinville amanhã. Feriado do quê, Mário? Anos. Aniversário da cidade. 171 legal. Anos. Parabéns pro povo aí de Joinville. Amém, tá amém. Mas para fechar essa live, tem mais uma pergunta. A gente está falando de política na igreja, agora a gente vai falar de política secular. O que você acha dessa participação política de assembleianos, principalmente pastores, grandes lideranças, bancada evangélica? Qual a sua opinião em relação a isso? Olha, irmã, eu sou da seguinte opinião: pastor é para cuidar de ovelha, pastor é para cuidar da igreja. Pastor que está na área da política, não vou dizer que a pessoa está no purgatório, está no inferno, né? Mas eu acho, assim, algo muito contrário. Eu acredito, sim, no meu ponto de vista, como político, não, como historiador, como assembleiano que acompanha, eu não gosto do nosso modelo.
Nosso modelo é um modelo muito viciado, muito ligado às lideranças. Na verdade, a grande maioria dos nossos políticos são na verdade, tinha um historiador que falava, são despachantes de luxo para cuidar somente dos interesses da igreja ou das famílias que eles representam. Eu não gosto, não concordo, acho que o pastor tem que cuidar de ovelha, e os irmãos que desejam participar da política partidária não devem estar vinculados a cargos eclesiásticos e devem, principalmente, também ter uma formação cidadã, política, decente, para lhe dar competência e instrumentos para serem políticos, nos representar no parlamento, para evitar esse fisiologismo, para evitar esse tomar lá da cá, para evitar essas coisas que nós estamos vendo hoje. Eu acho muito triste, não sou otimista com a nossa política. Eu creio que nós temos muitas despachantes de luxo na bancada federal, estadual, mas poucos representantes dos evangélicos e do povo brasileiro. Legal. Gente, eu vou pedir para o Mário me falar quais são os seus projetos, assim, de mídias sociais, de literatura mesmo, escrita, impressa. O que você pensa em fazer a curto prazo, a longo prazo? O que a gente pode esperar aí de você? Olha, minha irmã, o que pode esperar é o seguinte: eu estou atualmente escrevendo, colaborando com a Marina em outro projeto que fala sobre o Ministério Feminino nas Assembleias de Deus. Então, estou escrevendo, já escrevi já fiz algum bom levantamento, Ministério Feminino. Paralelamente, eu estou colaborando, escrevendo uma biografia de um pastor em Rondônia, também, né? Já tem alguma coisa escrita, mas eles pediram a minha ajuda para poder pesquisar, encontrar mais detalhes, dar mais substâncias. Então, eu estou nesses dois projetos. E o outro meu projeto é tentar, a longo prazo, assim, voltar a escrever um pouquinho mais no blog. E também penso, né, minha esposa, de vez em quando fala para mim assim, para mim começar a gravar vídeos também, né, se tornar assim um youtuber, mas eu tenho um pouco de receio, porque eu não sei, a gente assim está acostumado a ver os outros falar, então quando a gente se vê, a gente ouve a nossa voz, a gente não gosta muito, né? A gente se super estranha estranho, muito, mas você tem muita bagagem. A gente está perdendo muito de você não estar fazendo vídeo. Aí mano, ela fala assim, ó, faz uns vídeos aí de história. Eu até aprendi a fazer umas edições assim. Faz uns vídeos de história, bota lá no grupo, tem bastante. Podia ser vídeos curtos, né? Então eu estou pensando nisso. E também estou pensando que Joinville, a Assembleia de Joinville faz 90 anos, ano que vem, e a Assembleia de Deus de Santa Catarina faz 100 anos daqui a alguns 9 anos. Eu estou na comissão, eu participei de algumas reuniões, então, assim, querendo ou não, sempre estou participando de um projeto, estou envolvido em alguma coisa na área da história. E me coloco, né, à disposição aí, se alguém desejar minha ajuda, né, do meu trabalho, eu estou aí, né. Às vezes, alguns acadêmicos me procuram, algumas pessoas que estão escrevendo me procuram para uma consulta, eu sempre estou aí ajudando, colaborando. Esses dias aí teve um acadêmico, um rapaz que está terminando, e eu falo, o senhor poderia me ajudar? Você poderia me ajudar? Tal. Não, eu posso ajudar sim. E até falei assim, ó, esse mesmo projeto de pesquisa, essa mesma coisa eu estou vendo com a Marina Correia e tal. Aí ele diz assim, meu Deus, tu está ajudando a Marina? Estou ajudando a Marina. Mas tu ajuda o grande e tu ajuda o pequeno também? Ele disse, não, mas para mim todo mundo é irmão em Cristo, né? Ai, eu gosto de ser ajudado e ajudo os outros também, né? Não tem problema nenhum. Com certeza. Então, eu estou nisso aí. E também minha meta, minha irmã, como professor de história, do 6º ao 9º ano, 40 horas, a minha meta também é chegar na aposentadoria com a minha sanidade mental boa, para quando me aposentar, poder escrever muito mais. Eu sempre falo para minha esposa, quando me aposentar, eu quero me dedicar daí. Eu quero realmente pesquisar mais, escrever mais e visitar mais igrejas é isso aí. Legal. Gente, eu preciso agradecer demais ao Mário.
Que live maravilhosa! Com um sabor de quero mais, com muitas perguntas ainda, muitos assuntos que a gente passaria a noite aqui. Mário, muito obrigada. A Cristiane está aí? Sua esposa está aí ou não? Irmã, eu que agradeço, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a você pela confiança. A gente não tinha conversado assim mais, né? Como você é uma pessoa muito simpática, muito querida, né? Dona, assim, de um charme, de um carisma muito especial. Deus te abençoe muito nesse trabalho e te recompense em todas as áreas. A minha esposa está lá na cozinha, mas ela sabe como é que é a mulher? A mulher tem que estar um pouquinho mais produzida, então, ela não vai querer aparecer. Beijo, Cris! Tá? Gente, Cristiane Santa Fé é uma ótima cantora, siga o Facebook dela, ela solta uns hinos maravilhosos, que voz, parabéns! Inclusive, eu sempre costumo dizer, quando convido a gente para cantar, eu para dar uma palavra, eu digo que a nossa agenda está cheia, né? Cheia, irmão, né? Cheia de espaço para te convidar aqui. Tem espaço para caramba. Gente, eu vou deixar as considerações finais, o que você quiser passar para o público, para a gente já ir terminando essa live maravilhosa, marcante na minha vida. Pode falar, toda a palavra para você, Mário. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, agradeço a você pela confiança, sucesso nesse novo plano, né, de lives, né? Eu tenho certeza que vai acrescentar muito aos nossos irmãos que participam, né, desse canal Diário Pentecostal, Historiando. Então, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a todos e siga o canal da Silvana, e siga também as minhas redes sociais, e se quiser entrar em contato pessoalmente comigo, é só mandar um alô nas redes sociais, eu estarei atendendo, viu? Deus abençoe a todos, um abraço, um beijo, e obrigado por essa oportunidade. Eu me sinto honrado, muito honrado mesmo de ter participado, para mim foi uma glória. É uma benção. Gente, eu sou fã dele, né? Então, pensa eu aqui, eu me controlando. Muito obrigada mesmo. Gente, as redes sociais do Mário Sérgio História, Mário Sérgio Santana, tá aqui na descrição do vídeo, meu esposo já colocou. Já vai lá, siga ele. E a próxima semana, viu, Mário? Sabe quem vai estar aqui na live comigo? Já tem um convidado. Só que, gente, não vai ser terça que vem, vai ser na quarta, por conta da agenda do convidado. Vai ser próxima quarta, dia 16, às 20 horas. Eu falo nome diferente do que o Mário fala. Eu falo Cleito Pomerenin. É Clayton Pomerenin. Como você fala? Clayton Pomerenin. Olha, Clayton Pomerenin. Clayton Pomerenin. Ele é editor, né, da CPAD. Ele estará com a gente aqui terça-feira que vem, quarta-feira que vem, dia 16, às 20 horas, eu vou entrevistar o pastor, vai ser muito rico, vocês que estão aqui, já agenda aí, gente, se inscreve no canal, vai que vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, siga minhas redes sociais aí, Instagram, Diário Pentecostal Historiano, Facebook, Diário Pentecostal Historiano, curtir, comentário, e ative o sininho para vocês não perderem nada. Deus abençoe todos vocês. Estou muito feliz, eufórica. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Obrigada a todos que participaram aqui do chat com a gente. Foi um prazer. Até a próxima live. Tchau, gente. Obrigada, viu, Mário? Foi um prazer muito grande falar com você. Deus abençoe, gente. Prazer foi todo meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai Senhor. Amém. Pai Senhor.